Fala, combatentes, mais um episódio aqui especialíssimo. E hoje, aqui junto com o Matheus, para tocar esse pod com a gente, estamos com um convidado sensacional. Primeira vez aqui com a gente, que estava devendo essa visita, Ixi, ó. tava devendo. Eu sabia que essa cobrança ia vir em algum momento. Tava devendo. Ó, pela voz, não sei se vocês já identificaram aí. É uma carinha conhecida, né? A galera conhece, é famoso aí. E eu arrisco a dizer que é o maior especialista de sistema de detecção e alarme de incêndio do país. Que isso, que honra. Nosso, Olha a responsabilidade. nosso querido Alex Lima aqui, nosso amigo da Ilumac. Obrigado pela presença. É um prazerzaço estar aqui com você, irmão. Seja Isso, muito gente. bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra para mim poder estar aqui. Poder estar aqui, né? Primeiramente na GPM, poder estar aqui no podcast com vocês, Hora do Fogo. Já acompanho faz um tempinho. Gosto pra caramba da forma como vocês conduzem tudo aqui. É muito legal. E para mim, gente, é uma honra poder estar aqui no fabricante nacional, em mais um fabricante nacional Isso. que veste essa camisa e veste de uma maneira digna ainda. De verdade. Não veste só da boca para fora, não. É isso aí. Show. E o pessoal, eu falo que é muito legal quando o pessoal vem aqui na fábrica, porque aí sim você pode falar com propriedade, né? Porque o pessoal fica na dúvida, será que é fabricante nacional? Quantos e quantos mesmo? vieram aqui e depois falavam, nossa, vocês fabricam Realmente mesmo. vocês fabricam. Galera, e essa é uma pergunta, cara, e uma pergunta não, é uma coisa, um comentário que a galera faz mesmo, porque eles não acreditam que é tudo feito aqui. Não. Na cabeça deles, tipo, cara, É industrializado, tecnologia, industrializado, não, no Brasil não dá pra fazer uma coisa dessa, não. Tem que vir de fora uma coisa dessa. Aí quando vem, conhece o processo, entende tudo, cara. Aí muda a visão de uma hora pra outra, não tem Vira jeito. chavinha, né? Vira. Alex, pra galera começar a entender o que vocês fazem, o que é um sistema de detecção e alarme de incêndio? Ah, legal. Bom, galera, o sistema de detecção e alarme de incêndio de maneira mais ampla, né, e mais simples também para poder ficar mais fácil para vocês entenderem, é um sistema completo, um sistema eletrônico completo que serve para detectar de maneira rápida o processo inicial do incêndio e dessa maneira alarmar e avisar todos os ocupantes daquele empreendimento sobre aquela situação, para garantir de maneira rápida um processo rápido também de fuga, né? Para que a galera consiga evacuar aquele ambiente em segurança e não tenha nenhum tipo de problema depois, no caso de perda de vida, essas coisas. Legal. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade é aqueles detectores de fumaça que ficam no teto lá. Como Sim. que ele funciona? Como que ele identifica essa fumaça? É, legal. E uma das perguntas que a galera faz também é, cara, e se eu fumar? E se tiver um vape? E se tiver isso, se tiver aquilo? É assim, galera, detector de fumaça, ele vai funcionar de maneira bem simples, detectando fumaça. Então, não importa o tipo de fumaça, por exemplo, que tiver dentro do ambiente, ele vai detectar. Ele funciona por acúmulo de fumaça. Então, ele vai estar lá localizado no teto, geralmente mais centralizado dentro do ambiente ali, e ele só vai ser acionado quando a fumaça chegar nele mesmo. Tá? Então, ele tem uma câmera ótica, que tem uma tecnologia ali, com lasers ali, infravermelhos e tal, para poder verificar essa situação, e quando a fumaça entrar lá dentro, essa situação é detectada e a central é avisada, e a partir daí, de acordo com a programação existente lá, ou toca todas as sirenes de uma vez, ou começa um processo de pré-alarme, né, para poder iniciar ali o processo de combate e verificação do local. Legal. Eu já vi em alguns empreendimentos, principalmente os mais novos, a galera colocando aquele sistema wireless. Isso funciona? Como que tá isso legalmente no país? Legalmente falando, assim, primeira coisa que a gente tem que pontuar, é uma tecnologia e tudo tem avançado, né, de maneira muito ampla. Então, é uma coisa que vai vir e vai vir para ficar. Não tem jeito. É uma tecnologia, como tudo tem avançado, a gente trocou de telefone, tudo para estar com o smartphone na mão, que a gente consegue fazer tudo. Então, é um processo que vai acontecer. A minha única preocupação com relação ao wireless é realmente a questão normativa. Em que sentido? Hoje, todo o processo de implantação de um sistema wireless ali, você pode pegar da melhor qualidade do mercado. E existem fabricantes nacionais, por exemplo, com excelente qualidade no produto. Mas a minha única preocupação é a aplicação disso no dia a dia. Porque essa aplicação hoje, por exemplo, é determinada pelo fabricante. Porque não existe um projeto ou uma norma específica com todo o detalhamento necessário para que um engenheiro ou arquiteto, um projetista, enfim, de sistemas de detecção de incêndio, consiga desenvolver ali e aplicar de maneira real esse tipo de sistema. Então, ele sempre, hoje, vai necessitar do auxílio do fabricante para tudo. Então, basicamente, ele pega o projeto, manda para o fabricante vai distribuir os dispositivos ali, os sorteadores, detectores, acionadores, sirenes, enfim, aquilo que fizer parte do projeto como um todo,
pela planta de acordo com as especificações técnicas que ele mesmo detém, sabe? Então, isso é uma parte que preocupa. Não tem o padrão, né? Exato, não tem um padrão. Os fabricantes ali, né? E isso já está sendo analisado pelo CB24? Já tá. A norma, no caso, a referência para nós, o Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio é a 17240, NBR, né? A BNT NBR 17240, que ela vai tratar sobre todo o universo de Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio. E o CB24 já está trabalhando nela faz muito tempo. E hoje, por exemplo, já trazendo um spoiler aí para quem quiser entender um pouquinho mais, está na parte de revisão final, inclusive o texto da parte do wireless, inclusive, que vai ser inclusa, né, nessa norma, ela está nessa parte de revisão também junto com os demais, então logo, logo a gente vai ter novidade. Eu só não vou dar prazo, gente, porque eu nunca mais vou fazer isso. Desde 2019 eu estou falando que ano que vem vai sair. Não, foi 2020. 2020 sai. Não. Então, logo, logo tem novidade. Fica acompanhando lá no site da BNT, que você vai verificar quando tiver consulta pública. Em algum momento sai, né, Alex? Em algum momento vai sair, exatamente. E quando você tocou na questão de central, a gente tem 2 tipos de centrais, né? Tem mais. Então, o que eu conheço, a convencional é endereçável. Exato. Essas são as mais comuns ali. Central de alarme de incêndio convencional e central de alarme de incêndio endereçável, né? Você quer saber a diferença? Como que funciona? Isso. Legal. Também é um aprendizado para nós também, né? Com certeza. Não, é legal. Isso é muito legal, cara, para poder ter uma compreensão total da coisa da prevenção e do combate. Né? O sistema de detecção de alarme de incêndio, quando a gente pensa no âmbito convencional, ele é o primeiro sistema que foi desenvolvido, ele é um sistema mais simples. Ele já não supervisiona, no caso, cada dispositivo do sistema. Ele supervisiona zonas ou setores dentro do empreendimento. Então, por exemplo, se a gente tem uma central convencional aqui, por exemplo, nesse ambiente, eu vou usar só como referência aqui na parte do showroom e tal. A central ficaria ali no showroom e aí para cada sala eu teria um setor específico, porque são ambientes fechados. E eu preciso, de maneira clara, identificar o local exato de onde está começando o negócio. Show. Ele está pegando fogo, Deus livre e guarde, mas aqui na sala de podcast, por exemplo, eu preciso saber que é aqui para iniciar o combate de maneira rápida e também evitar, claro, que alguém entre aqui despreparado. Quando a gente vai para o âmbito do sistema endereçável, a gente já tem umas informações muito mais detalhadas, né? Tem um salto tecnológico muito grande, então a gente sai de um sistema que supervisiona as zonas e vai para um sistema que supervisiona cada componente do sistema. Então, cada detector, cada acionador, cada módulo, cada dispositivo de campo, cada sirene, se ela for endereçável, ela vai receber um ID, um endereço específico, que é isso que dá o nome do sistema, inclusive, e a central usa esse endereço para poder identificar cada uma delas, sabe? Legal. Então, aqui a gente consegue ter um nível de detalhamento no local, por exemplo, onde está ocorrendo o sinistro ali, muito maior. Então, você consegue também, tendo esse nível de detalhamento, um nível de consciência muito mais rápido, de maneira muito mais clara, do local, né, onde está acontecendo essa situação. Além desses 2 tipos, a gente começa a entrar num nível um pouco mais elevado. Esses 2 são os mais comerciais, digamos assim. É o que é mais vendido, né? E aí a gente tem um terceiro, que é o sistema analógico, que de maneira bem simples, ele tem tudo que um sistema endereçável tem, só que ele tem uma característica diferente, que você consegue regular pela própria central, né, ajustar o nível de sensibilidade dos detectores pontuais, tanto de fumaça como de temperatura. Então, às vezes, você tem algum ambiente que é mais controlado, né, um centro de processamento de dados, por exemplo, ali da empresa, que você precisa de um controle, de um cuidado maior ali, você consegue colocar um detector lá com um nível de sensibilidade muito alto, para que qualquer nível de variação de temperatura ou de fumaça naquele ambiente já acione o dispositivo. Legal. E hoje, assim, em termos de concorrência, qual que é o principal diferencial da Ilumac no mercado? Uma das principais... Retomando, um dos principais diferenciais que a gente tem, e eu acho que esse é o mais importante, é porque nós somos especialistas no negócio, sabe? A gente não se aventura. A expertise. Exato. A gente não se aventura, por exemplo, vamos trabalhar com CFTV também, vamos trabalhar com isso aqui também, vamos trabalhar com aquilo outro. Não. Qual que é o nosso ramo? Nosso ramo é a prevenção de incêndios de maneira mais específica. Sistemas de detecção de alarme de incêndio e iluminação de emergência. E você consegue concentrar toda a tua força em cima daquilo. Perfeitamente isso, Mari. Então, a gente tem esse know-how completo ali, com especialistas gabaritadíssimos para poder atender de maneira completa. Desde o primeiro contato, se o cara não tem noção, só está com um projeto, ele precisa comprar. Desde o primeiro contato, a gente vai ter ali o suporte técnico pré-venda para poder cuidar desse cara com atenção, com carinho,
depois passa esse processo para o comercial e aí todo o processo até o término da obra, que é a obra entregue, né? Não é o produto chegar, por exemplo, no cliente que resolve o É o negócio, produto não. instalado funcionando. Exato. A gente desenvolve produtos para salvar a vida. Então, o negócio tem que estar pronto, tem que estar rodando e tem que estar salvando vidas. Então, E aí... esse é o cuidado completo, sabe, que a gente tem. Sim, e aí acaba entrando naquele assunto que a gente estava falando na hora que a gente estava tomando ali um cafezinho, né? O diferencial com relação à manutenção, né? Que você vai dar para o teu cliente, né? Que é até um exemplo que a gente dá para os nossos, principalmente de válvula, Sim. né, Má? Quando a gente entra. Então, assim, a manutenção que você vai dar para o teu cliente, o respaldo que você vai dar, diferente dos seus concorrentes. Que muitas vezes, assim, comercialmente falando, a gente quer vender. Sim. Se der algum problema, quero vender de novo. Vamos falar assim. Vamos trocar? Vamos vender Exato. um novo? Só que não é o caso. Exato. Né? A nossa situação, assim, os nossos equipamentos, eles são mega duráveis, né? Então, é realmente só quando der um problema. Só quando der um problema, a né? manutenção. Questão de furto, essas coisas, né? Só. Para o cara realmente poder fazer ali a troca. Mas a gente estava comentando isso, né? O diferencial ali da concorrência de vocês com relação à manutenção, né? Sim. E esse é um baita de um diferencial. Porque, assim, como nós desenvolvemos toda a nossa tecnologia, então, tudo isso está na nossa mão, está sob o nosso controle. Então, desde as primeiras centrais que a gente fabricou lá em 98, 2000 e tal, que são as convencionais, aí foi para endereçável lá em 2004, 2005. Desde essas primeiras centrais, se o cliente estiver com ela rodando lá perfeitamente, der algum probleminha, cara, é só mandar para a gente, que a gente tem a tecnologia para poder fazer a manutenção naquele sistema. Se ele quiser substituir, a gente consegue fazer uma substituição também sem problema, da melhor maneira possível e sem onerar tanto o cliente. E esse é um dos pontos que é um dos nossos diferenciais. A gente pensa assim, lógico, comercialmente, para a empresa poder existir, ela precisa vender, gente. Não Sim. tem pra onde correr. É o business, né? Não tem como. É business, exato. Só que se eu consigo, por exemplo, manter o empreendimento do cliente protegido, fazendo ele gastar um pouco menos, por que eu não vou fazer isso? Então, essa é uma visão que a gente tem também. Então, a gente consegue, por exemplo, às vezes ajudando, auxiliando ele na análise do projeto que ele envia para a gente fala, ó, aqui está especificado tal dispositivo. Mas se a gente trabalhar dessa forma e dessa forma, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado, a mesma proteção, só que você vai economizar muito. Aí a gente fala para o cliente mesmo que se assusta, fala, pera, você está querendo vender, você tem os dois, você tem o mais caro e o mais barato. Você está querendo vender para mim a forma de proteção mais barata, tem alguma coisa errada no negócio. Ele fala, não, é exatamente isso, cara. Você precisa entender que você precisa estar protegido e você pode estar protegido. Da forma adequada. Da forma adequada, perfeitamente, atendendo tudo o que precisa, todos os pontos normativos da melhor maneira possível. E isso é muito legal, porque você passa uma credibilidade ali para o teu cliente que ele fala, caramba, ele é vendedor, só que ele fez eu economizar também. Sim. Então, você pode ter certeza que esse cliente, quando ele precisar, ele vai entrar em contato de novo com você. Ele volta. Ele vai indicar. Ele volta, ele indica. Ele é um daqueles clientes que a gente brinca que ele acaba virando fã. Porque ele entende que a gente não está ali só para sugar. A gente não é aquele vendedor que fica ligando todo mês para cara, e aí, tem um pedido para fazer? Tem uma coisa para colocar? Não, não é essa a situação. A gente analisa cada caso, entende cada caso e aplica a melhor solução a cada caso. E às vezes a melhor solução, por mais que o cliente venha com os itens definidos e tal, se a gente conseguir analisar com a expertise que a gente tem de especialistas que nós temos e olhar aquele projeto e entender, não, cara, dá para você ter exatamente a mesma proteção, só que com um custo mais baixo utilizando isso e aquilo. Por que a gente não vai fazer isso? É muito mais fácil, a gente garante isso e a gente faz isso que a Maria falou. É uma recorrência, esse cliente vai voltar. Exato. Melhor ter um cliente recorrente do que mês Do que vem, vender na uma vez próxima, só. E ele nunca mais volta. Exato. Com certeza. Ô, Alex, como que funciona a questão da integração dessas detecções com outros sistemas? Por exemplo, a detecção de fumaça com a liberação de uma porta de evacuação. Como que funciona isso? Não, cara, isso é importante, assim. E é legal trazer essas informações, porque a maioria da galera, mesmo projetistas atuando na área há muito tempo, não tem compreensão disso. Então, eles acham que o alarme de incêndio serve para detectar fumaça, detectar variação de temperatura, ou alguém ir lá apertar a caixinha vermelha ou quebrar o vidro, né, do acionador e tocar a sirene para todo mundo sair correndo. Calma. Não é só isso, tá? É muito mais evoluído hoje, com o avanço tecnológico que a gente estava citando, por exemplo. O processo todo do sistema é muito mais evoluído e tem muito mais funções do que essa. Já permite integração com tudo. Exato. Inclusive, ele pode iniciar o combate ao incêndio dependendo do local. Tá? Uhum. Tudo isso é controlado direto pela própria central de sistema de alarme de incêndio. Agora, nesse processo, para a gente conseguir fazer isso, a gente cita o processo de automação, né? Que a gente utiliza módulos específicos, né, que têm essas funções específicas para poder ou supervisionar algum elemento externo. Então, digamos que eu tenho uma chave de fluxo, por exemplo, uma VGA, por exemplo, que eu preciso supervisionar para saber quando está acionado alguma coisa ou outra.
Então, no momento que é acionado, eu consigo monitorar isso através desses módulos, né? Um módulo de supervisão, um módulo de entrada, por exemplo. Agora eu preciso controlar uma porta automática, eu preciso automatizar o processo dos elevadores para evitar que a galera acesse o elevador durante o incêndio. Eu consigo fazer isso através de módulos de comando, de módulos de saída. Então, de acordo com a necessidade específica, nós temos módulos específicos também para poder atender essa demanda. Tá? E assim, hoje, uma situação dessa não é tão aplicável. Apenas aqueles que se tornam mais especialistas no negócio, sabe, começam a entender um pouquinho mais os processos, pensam nisso para poder facilitar todo o sistema. Porque o normal é o quê? Alguém vai lá, quebra o botãozinho e aperta para o elevador poder parar. Ou então, na hora do incêndio, depende da boa vontade da pessoa para ela não entrar no elevador. Só que, cara, você está num prédio de, sei lá, 30 pavimentos, lá no 30º pavimento. O cara falou, o caminho mais curto é pelo Qual que é o caminho? elevador. Mas tá pegando fogo, o alarme está tocando, é fogo, é real. O que eu vou fazer? Cara, eu quero sair daqui o mais rápido possível. Na hora do desespero, ninguém para pensar que tem que ir pela escada, que a escada é protegida e tudo mais. Eles vão tentar o caminho mais rápido. É o desespero, é um instinto de sobrevivência ali agindo pura e simplesmente. Então, eles vão correr para tentar fazer isso. Se eu consigo já bloquear isso de maneira automática para evitar que esse instinto assim leve a pessoa à morte, por exemplo, por que eu não posso fazer? Então, é um conhecimento assim que está disponível. E, claro, né, quem tiver dúvida, gente, por favor, a gente está à disposição para poder ensinar também, tá? Orientar, trazer todos os detalhes necessários. E a gente enxerga alguns problemas de, por exemplo, de instalação. Erros de instalação. Não sei na sua, mas na minha opinião, parte muito da falta do projeto executivo adequado para o instalador executar de forma correta. Então, eu acho que esse conceito de a culpa da má instalação, a maioria das vezes, é do projetista. E aí a gente entra numa polêmica. Eu gosto de tratar que, se eu falar 100%, acho que é muito pesado com os projetistas. E a gente vai arrumar briga, né? A gente vai arrumar briga. Calma, meus amiguinhos, está tudo bem. Tá bom? A gente não está aqui para isso. Mas é importante vocês entenderem que não existe um projeto simplificado para sistema de detecção de alarme de incêndio, como para hidrante ou para qualquer outro tipo de sistemas relacionados a qualquer tipo de situação. Ah, vou fazer uma instalação elétrica num prédio. Tem um projeto executivo de instalação elétrica. Vou fazer uma hidráulica. Tem um projeto executivo de instalação hidráulica. Por que cargas d'água eu não vou fazer um projeto executivo de sistema de detecção de alarme de incêndio? O projeto executivo ele vai dar todos os detalhes, todas as características de funcionamento, as proteções que o cabo tem que ter, Tipos os de detalhes, cabo. os tipos de cabo, a bitola Não é cabo do de rede. Cabo de rede, não, misericórdia. Pelo amor de Deus, não fala isso. Vai que o corte sai, né? A proteção que o cabo vai ter que ter com relação a que tipo de eletroduto que vai ter. Vai ser metálico? Qual que é o tamanho desse eletroduto? É de 1 polegada, é de meia polegada, é de 3/4? Então, todos os detalhes, encaminhamento do cabo, sabe? Isso não é o instalador que tem que definir. Quem tem que definir é o projetista. O instalador tem que olhar aquele projeto detalhado, perfeito, executivo, e conseguir executar. Essa é a ideia de um projeto executivo. É eu desenvolver um projeto para que aquilo que eu coloquei no papel, porque a gente sabe que o papel aceita tudo, né? Sim. Mas para que aquilo que eu coloquei no papel seja execuível da melhor maneira possível. Então, para isso, eu preciso dar todos os subsídios necessários para que o instalador consiga fazer aquela instalação. E como? Dando um projeto executivo detalhado para ele. Então, lá vai ter todo o processo dos módulos, lá vai ter onde vai estar instalado o acionador, a altura de instalação, tipo de instalação, fixação, como que vai ser, todos os detalhes, saber no fino. É um projeto completo mesmo. Então, é uma coisa que hoje, por exemplo, falta muito no mercado. O que a gente tem hoje em mãos, na maioria das vezes, é o projeto do Corpo de Bombeiro, que só está indicando ali naquela planta, de maneira mais simples, os equipamentos de proteção e combate a incêndio que eu tenho naquele empreendimento de acordo com a utilização dele. Só isso. Aí depois não adianta reclamar com o instalador, né? Não adianta reclamar só com o instalador. Porque às vezes o erro também é na ponta. Sim, sim. Às vezes o erro também é na ponta. Então não dá para reclamar só com o instalador. Então tem que pensar no universo global. como um todo ali. Exatamente. Conjunto da obra. Exatamente. E assim, tudo isso que a gente entrega pronto, por exemplo, o projeto executivo, o instalador, é isso, é o fabricante e tal. Todo mundo tem o seu meia-culpa no processo como um todo. Se o fabricante faz o processo dele perfeitamente, excelente. Se o projetista faz o processo dele completo, entrega um projeto executivo, excelente também. Se o instalador faz o dele perfeito, excelente também. Agora, se alguém falhar no meio desse processo, quem que vai perder? Exatamente. Não é, na maioria das vezes, o instalador, não é o fabricante, não é o projetista. É o consumidor. É o consumidor. Então, aí vai ter perda de vida, vai ter perda de patrimônio, o meio ambiente vai ser destruído. Então, é muita coisa que está em jogo por conta de, sabe,
mesquinhez, às vezes, na hora de investir um pouquinho no processo. É a conscientização, né, desses Exato. profissionais, né, Alex? Que é o trabalho que a gente vem tentando fazer sempre, né? E aquilo, a gente acabou de comentar, você fidelizar o teu cliente. Então, se você faz um processo redondinho e ele vai ficar viável para o cliente final, gente, esse cara ele vai te indicar em outro momento. Então, é muita consciência, né, em querer fazer um trabalho bem feito, né? Entender o conceito, né, de custo versus investimento. Exato. Sim. Exato. Então, mas aí é aquela polêmica que a gente sempre entra, né? O cara, ele prefere pegar... Vou comprar da China, vou ter o custo menor, mas meu investimento futuro vai ser maior. Exato. Exatamente. Eu chamo isso de economia burra. É. Total. Trocando Fato, por miúdos, sabe? fato. É uma economia muito burra. Então, por exemplo, eu vou economizar agora, mas isso não é uma economia. Quando a gente pensa em proteção, ainda mais com relação à nossa área, que a partir do momento que o incêndio acontece, gente, o processo de crescimento do fogo é muito rápido. Tudo é combustível hoje. Então não tem como. A partir do momento que o incêndio acontece, ele já destrói tudo. Até porque tudo é muito combustível, porque o conceito de proteção passiva não é dilacerado a mundo afora. Então Exato. tudo não é combustível. Tão atendido, Não. exatamente isso. Então tudo é muito combustível. Tem muita madeira, tem muito isso, tem muito aquilo. Estofado. Então não tem jeito. A partir do momento que o fogo acontece, ele já destrói. Então, o que é investimento? Pensando por esse lado. O que é custo, na verdade? Você quer tratar isso como um custo ou como um investimento? E aí a gente entra nessa dualidade que é realmente... o cliente ele precisa aceitar isso na cabeça dele. Isso... E conscientizar o cliente final. E conscientizar o cliente final, exato. Porque assim, isso não é um custo. É um investimento. Isso é um investimento. É um investimento e é o melhor investimento que você pode fazer. Porque se você não fizer um investimento adequado, você pode ter colocado lá o sisteminha mais simples possível, da China, de um fabricante que não tem certificação, não tem detalhes aqui e tal. Então, você pode colocar o sistema lá. Pegou fogo, beleza. Se o seu prédio for atendido por uma seguradora, no momento que essa seguradora for lá e ver que o sistema, por exemplo, era inadequado, ou a instalação foi executada de maneira inadequada, já era. Foi um custo que você tratou como custo lá no começo, que não chega nem perto do custo que você vai ter com todo o processo de reparação e tudo mais. E se a gente for olhar para os nossos produtos também, né, Má? Todos os nossos produtos são passíveis de manutenção. Sim. O próprio cliente consegue fazer com uma ferramenta simples. Todos. Exato. Então, se o cara tiver o mínimo de cuidado ali, de fazer uma manutenção adequada da parte de vedação, é uma válvula que dura pro resto da vida. Exatamente. Ele vai pagar mais caro inicialmente? Vai. Então, mas e aí? Mas e aquela válvula... O instalador quer isso? Então, aí a gente entra em conflito de interesse. O cara já aí quer ganhar com a troca, né? Aí só vou vender um interesse. esguicho novo, vou levar lá e vou fazer o cara trocar. Exato. Vou vender uma válvula nova, vou levar lá, cara. E provavelmente ele vai pegar aquela válvula que ele tirou, vai fazer uma manutenção. E vai revender. E vai revender. E acontece. E acontece. Quanto que isso está acontecendo, né? Isso acontece. E muito. A gente tem concorrente que faz isso. O cara, ele compra os produtos tudo de ferro velho, aí troca as vedações, chega no sucata, limpa ela pra ficar bonitinha. Não, e manda sem testar, isso aí já é um nível de canalice que eu não... E é grande. Não gosto de... E isso acontece muito, Alex. Isso acontece muito. Nossa, isso não dá. Não dá. Mas a gente não vê isso acontecendo com um produto ruim. Não. É verdade. Por que será, né? Porque não dá pra fazer manutenção. Não dá pra Ninguém poder... faz isso, porque o cara não consegue tirar a vedação. Exato, é aquilo que a gente tava falando, né? No produto ruim não tem jeito. Você tem que pegar, tem que trocar, jogar fora e comprar outro. Exatamente, não vai conseguir fazer manutenção não vai nenhuma. ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Nem a galera que faz gambiarra não pega, Alex, pra você ver o nível. Não pega. Esse processo de manutenção que você falou que é fácil de vocês, cara, do nosso também é muito simples. Então, assim, só pra poder fazer essa troca também. E a gente orienta o cara como fazer, entendeu? Aqui a gente chega a mandar vídeo, né? Pro cara falar, pra você trocar essa é assim, ó. Usa isso, se você não tiver essa chave, você pode usar essa, dá pra você fazer isso. Então, a gente dá treinamento gratuito com relação à manutenção, com relação à parte de instalação, a parte de projeto. Tem uma parte que, teoricamente, nós fabricantes não teria que falar disso. Eu tenho que falar do funcionamento do meu produto e pronto, acabou. Tem que falar da aplicação do meu produto e pronto, acabou. Só que a gente entendendo essa deficiência, por que a gente não pode auxiliar, entendeu? Então, por exemplo, alguns dias atrás eu fiquei dois dias, na verdade, durante a tarde inteira, conversando com o escritório de projetos do Nordeste, que eles sempre ligam para poder tirar dúvida, para poder saber o que aplicar da melhor maneira possível num projeto. E
cara, é um prazer pra gente poder fazer um Sim. negócio disso. Você imagina que o celular de vocês também não deve parar com relação a isso. Nem Dia um minuto. inteiro. Dia Então, inteiro. cara, é um prazer poder fazer isso, porque Sim. lá na ponta o negócio vai funcionar, entendeu? Sim. Porque é um projeto que está sendo desenvolvido pensando exatamente no funcionamento. Eu não estou pensando só em colocar um negócio aqui para provar uma papelada, não. Exatamente. Entendeu? Então, quando o projeto é desenvolvido assim, e tem auxílio de especialistas ali no meio que vão garantir que o projeto vai estar completamente execuível, né, e vai funcionar perfeitamente, cara, por que não? E tem custo isso? Quando alguém te liga, você cobra quanto pela sua consultoria, Matheus? Fala aí para mim. R$0. Zero. Nada. E aí é engraçado quando a gente toca nesse assunto, porque a gente tem aquele cliente que ele vai entrar em contato com você, porque realmente ele está com dúvida, ele não sabe como levar essa informação lá para outro lado. E o maior interessado, o pedido chegar, somos nós. Então, vou ajudar sempre no que for necessário. Só que daí a gente tem aqueles caras que gostam de aproveitar do nosso conhecimento. Aqui também tem? Opa! Que o cara pega tudo aqui, aprende tudo. Usa a GPM como um Como exemplo, referência de fato. referência. Inclusive no site dele tá a foto da válvula da GPM. isso aí. Alô, Só alô, na revendedor. hora de comprar, Aqui também acontece isso, inclusive, hein? Já aconteceu, por exemplo, de ter cliente que orçava no orçamento e na nota sair Lumac e na hora de entregar, entregava outro produto. Caraca, Não, não é só com a gente não, mas Esse universo acho que vai um pouquinho mais além. vai um pouquinho mais além. vai. Isso aqui, gente, meu Deus do céu, sem condições, né? Sem condições. Até porque a gente, assim, como a gente falou, gente, não tem custo nenhum aquilo que a gente faz por amor, a gente faz pela Isso. prevenção, a gente faz pela causa, a gente faz pelas vidas. E, É isso aí. pronto, acabou. Esse é o objetivo final. Mas assim, né? É, Você usou me ajuda a nossa te ajudar. expertise. Calma aí, Sabe amiguinho. aquele, né? Estamos aqui, entendeu? Ajuda a gente tá aí. Falando disso, a gente tava brincando que essa semana a gente deu treinamento para um pessoal aí, deu um treinamento muito bom. Passou algumas semanas, ele tava tirando foto com o meu concorrente. Ah, verdade. Eu falei, não acredito nisso. Verdade. É possível, é possível. É possível demais. Eu tirei até um print pra lembrar disso aí, mano. É, eu sei, tirou print, chegou no meu celular. Chegou no seu, né? Chegou, que coisa. É. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Ah, não tem, mas, né, tirando isso, temos clientes muito bons. Tem, aí, que tem. tem, né, A parceria as é nossas grande. empresas aí como referência e utilizam realmente os nossos equipamentos, né? Sim. Isso que dá mais força ainda pra gente É exatamente em isso. continuar e manter. Né? Exato, porque assim, a gente podia cortar, falar assim, não vou ajudar Não mais. falo mais com você. Não é minha função te ajudar nisso. Você tem que saber projetar, vai ler norma, amigo. É Vai isso lá, aí. tem pouca norma para ler. Vai lá ler norma, Vai lá vai ler ler e ter, norma. vai É entender o que isso você aí. tem que fazer. Mas não, a gente pega e entrega tudo mastigado. Mas é aquilo que a gente falou, né? Pra que a gente vai fazer isso? A E gente pode coisa ajudar. que a faculdade de 5 anos de engenharia deveria falar pelo menos em um semestre, né, Alex? Vou Cá entre contar, nós aqui, vou né? contar. Vocês são formados em quê? Engenharia. Engenharia? Eu sou gestão comercial. Ah, já tá excelente. Deixa eu contar a minha experiência com relação a isso. Era dentro de uma matéria de arquitetura, sou engenheiro civil, tá? Certo. Mas era dentro de uma matéria de arquitetura, desenvolvimento de projeto ali, acessibilidade e tal. Teve 2 aulas de incêndio. 2 aulas. 2. Não era. Não. Foi 2 semestres. Não Foram Quantos foi. anos? 5 anos. Cinco E anos. essas 2 aulas que teve, a gente ficou vendo vídeo do Joelma, Andraus. vídeo do Andraus e Kiss. E uns detalhamentinhos ali bem básico que ela só apresentou que é uma possibilidade para vocês poderem trabalhar também, no caso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha demais. Porque assim, aí o profissional sai da faculdade sem ter base nenhuma para nada. Ele não fez um projeto de prevenção e combate a incêndio, por exemplo. Ele não sabe o que é necessário dentro de um projeto de prevenção e combate a incêndio. Sabe? Pensou em N possibilidades. Vamos pensar em resistência do concreto, vamos pensar em fenômenos de transporte para entender variação de temperatura e tudo mais. Legal. Fenômeno de fluidos. Exato, exatamente. Mas e o resto, sabe? E, cara, algo palpável, sabe? Com relação a uma parte tão importante que é a segurança de vidas, assim, tem tempo para isso. Tem tempo Tem. para isso. Dá para melhorar essa E tem grade. muita dá encheção pra de melhorar. linguiça. Dá pra Nossa! gente dar uma enxugada, né? Meu Deus do céu. Tem muita coisa que não... Sabe, engenharia é uma faculdade muito complexa, assim. Sim. A gente entende que, cara, um engenheiro ele pode atuar em qualquer situação. Ele pode ser gerente de um banco, pode ser CEO de uma multinacional, pode ser isso, pode ser aquilo, por conta das habilidades que ele acaba desenvolvendo. Seria engenheiro raiz, tá? Sim. Que ele acaba desenvolvendo ali com o processo, além de atuar com o processo de obra, de gerenciamento de obra, de cuidado, a parte de prevenção e combate a incêndio e tal. Mas
sabe, tem tanta informação que é inútil lá dentro da faculdade. Inútil. Assim, eu não estou atacando nenhuma faculdade, nem que eu me formei de jeito São nenhum. fatos. Eu só estou trazendo fatos, exato. Porque daí o profissional sai para o mercado de trabalho e ele não tem noção disso. E tem muito profissional que eu conheço que não sabia e tinha ideia que dava para atuar num mercado como esse, de segurança e proteção contra incêndio. Você vê, eu entendo plenamente essa questão de vocês, porque assim, eu comecei a fazer faculdade de Direito, né, uns anos atrás. não terminei, porque daí fui realmente me dedicar para a área comercial. Mas aí a gente vê exatamente isso, porque assim, eu falei, poxa, eu vou seguir a área de Direito, eu quero me especializar no tributário. Só que assim, você tem 6 meses só de tributário. Aí os caras saem da faculdade, eu sou advogado. Que você atua? Criminal, civil, tributário, ambiental. O cara é tudo. Claro. Aí você fala, tá. O que você é especialista? O que você é especialista? Nossa, e aí entra na mesma situação de vocês. É esse que é o ponto, sabe? É esse que é o ponto. Assim, trazendo um pouquinho mais para nossa área também. Não dá hoje para conceber um profissional que é generalista, sabe? Aquele que entende de tudo. Lógico, você precisa ter consciência do geral. E a faculdade, ela te dá isso, basicamente. Ela te dá uma ideia do geral, do todo, bem superficial. Se eu quero atuar com fundações, eu tenho que me virar e fazer uma pós, curso à parte para poder fazer. Se eu quero atuar com isso, porque a faculdade só dá a base de tudo. Mas hoje, para o mercado já não aceita mais profissional assim. Não dá, não tem mais espaço para profissional assim. Ou você é especialista num negócio, ou você não entra naquele negócio. E ainda mais no nosso segmento. Se você quiser, por exemplo, atuar no ramo de segurança e proteção contra incêndio, cara, vai estudar. Tem muito curso bom online aí, tem muito arquivo e documento bom disponível. As normas são riquíssimas, que vão ajudar muito no seu crescimento. Ajudar não, vão ser necessárias no seu crescimento, porque não dá para atuar no nosso segmento, ou na engenharia como um todo, né? Sem conhecer e entender de normas técnicas. É ela que acaba regindo todo o processo. Mas na parte de segurança e proteção contra incêndio é ainda mais detalhado. Então, se vocês quiserem, ou quem quiser, por exemplo, entrar nesse segmento, precisa se tornar especialista. Não vem ser mais um Zé puxa-cabos, aperta isso, aperta aquilo, não. Não tem mais espaço para isso, não dá, porque a nossa responsabilidade é muito pesada. Não tem mais espaço para isso. Então, a ideia sempre é, você precisa se tornar especialista. E essa é a diferença. Como que você se torna especialista? Busca conhecimento. Tem curso na GPM, tem curso na Ilumac, tem curso em N situações, em N locais, que você consegue achar e você consegue fazer. E você sai de lá com, cara, um conhecimento gigantesco. E, além de tudo, você sai com uma coisa que a maioria não vai ter no começo, que é o contato de quem sabe. Entendeu? É aquilo que a gente estava falando. Então, na hora, putz, eu não lembrei disso, não consigo lembrar daquilo, pega o telefone e liga. Sabe? Não faz nada, é a ideia de também não fazer nada, por exemplo, sem ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, sabe? Então, você vai sair, você vai estudar, você vai ter o conhecimento, você vai se tornar um especialista naquilo, você vai atuar, só que mesmo assim, você vai continuar aprendendo, você vai continuar crescendo e quando você precisar de ajuda, liga para quem sabe. Por trás. Exato. Exatamente. E falando nessa galera que está começando, o nosso problema é que a gente não tem sucessão. Nossa. Falta sucessão. Então a galera precisa querer buscar esse conhecimento de 1% que teve na faculdade e de alguma forma despertar isso. Por exemplo, geralmente algum tio que trabalha com isso, algum pai, algum parente, que aí vai despertar a curiosidade de entender um pouco mais sobre o assunto. E aí a gente entra naquela questão da mão de obra, né? A gente entra na questão de mão de obra. Porque tá dureza. Tá dureza pra tudo. Não sei lá pra vocês. Tá muito difícil. Pra tudo. Muito difícil. Pra você ter ideia, uma das coisas que a gente tem, lógico, também é um princípio de vocês, é a ideia de disseminar conhecimento. Então, nosso treinamento é gratuito, a gente faz treinamento todo mês. É um treinamento pesado de conteúdo, 2 dias, tal. Semana que vem, inclusive, tem um. Então, a gente sempre aplica esse treinamento. Se vocês forem, de verdade, pensando assim, toda a galera que foi já deu esse feedback, teve treinamento pago, que eles pagaram tipo 10 mil reais, 8 mil reais, 15 mil reais, que no final do curso eles falaram, cara, vocês precisam cobrar por isso aqui. Porque nenhum treinamento dá isso que vocês deram. Porque a gente não dá só subsídio, por exemplo, para o cara poder mexer com o Ilumac, porque a gente entende, gente, que é uma utopia do universo, que o cara só vai trabalhar com GPM. Não, ele vai fazer manutenção numa obra, se lá tiver outro tipo de válvula, de outro tipo de equipamento, ele vai usar o que está lá. É isso aí. Exato, assim. E o que eu brinco sempre, o boleto vai chegar dia 5 e dia 20, ele tem que pagar o boleto conta, dele. Exato. Seria maravilhoso se ele só trabalhasse com GPM e Ilumac? Excelente. Mas a gente sabe que o mundo não é cor-de-rosa.
E exatamente pensando nisso e pensando no objetivo final, que é o quê? Salvar a vida de maneira geral. Exato. O que a gente faz? Em uma parte completa do treinamento, o treinamento tem 2 dias, né? Então, em um período inteiro de um dos dias, até um pouco mais, a gente traz só conteúdo normativo, técnico e detalhado, que é geral, a todos os tipos de sistema. Não é uma coisa que a Ilumac faz, ou que a Ilumac manda fazer, por exemplo. É uma coisa que é comum, no caso, a todos Sobre os o tipos sistema. de sistemas, exato. Todos os processos de proteções, tudo aquilo que tem que fazer, os cuidados que tem que ter, os tipos de sistemas que existem, os tipos de dispositivos que podem fazer parte ou não, no caso de um sistema de detecção de arma de incêndio. Então, todos esses detalhes a gente entrega e aí depois disso a gente vem para a parte específica. E a ideia do treinamento é trazer conhecimento. Então, durante o treinamento, eu vou apresentar os produtos, claro, daquela linha eu vou apresentar. Só que a ideia não é vender para os caras. A ideia é que os caras saiam de lá capacitados e que eles saibam instalar, porque a gente precisa de sucessão. A gente precisa de uma galera que saiba o que fazer, pensando na mão de obra. Porque já chega de gente no campo que estava em elétrica e está se aventurando em incêndio, que estava, sei lá, fazendo instalação residencial hidráulica e foi fazer uma parte de já hidrante. de hidrante, por exemplo. Calma aí, amigo. Você tá mexendo com vida. Você não tá mexendo com uma tomada, não. Vai com Exato. calma. A gente pegou um caso desses, né? A gente pegou um caso desse. O cara era especialista em hidráulica comum de edificação, hidrossanitário. Sim. E ele pegou um projeto de um cliente dele que exigiu que ele mesmo fizesse. O cliente falou, eu só quero se for você que for fazer. E mesmo ele falando, eu não tenho experiência, ele falou, não, você que vai fazer. Então, e era uma instalação específica, né, mas era coisa da Petrobras, né? Meu Era Deus coisa do céu. grande e tal. Coisa grande. E aí fez a instalação. Eu acho que deu um mês, né, mano? Deu o quê? 2 semanas, Nossa, 3 foi muito semanas. rápido. Ele relatou alguns problemas de válvulas. Então ele mandou algumas fotos falando, as válvulas de vocês estão trincando, estão rachando. As vedações estão As vedações estão rasgadas. rasgando. A gente achou Nossa. estranho. Você acompanhou hoje, todas são testadas. Meu Deus do Você céu, acompanhou. E aí essas peças chegaram pra nós. E quando chegou, cara, a força pra dar o torque de aperto foi tão gigante que criou vinco na peça do grifo. E a peça realmente, ela abre. Vai romper. A peça abriu. Uma peça de liga de cobre, ela é maleável. Ela vai Mexeu com a abrir. estrutura inteira. Mexeu com acabou com a válvula. A estrutura inteira dela foi danificada. Porque o cara tá acostumado a fazer uma instalação hidrossanitária que é com ferro fundido e tudo mais. Sim, é aquilo que eu estava falando, não adianta, não é um mercado para se aventurar. É um mercado que se você quer entrar, Vai lógico, adquirir vai ter conhecimento. espaço, mas vai adquirir conhecimento. Até porque conhecimento é gratuito, gente. Você pode hoje não tem desculpa para o cara querer se aventurar sem conhecer o que ele está fazendo ou tentar trazer conhecimento de uma outra área para tentar aplicar ali. E aí a Outro falta caso, daquele caso das válvulas, que a empresa ela tem muita expertise em válvula de outros segmentos, gás, petróleo, e aí em alguns momentos ele tem solicitação de válvulas fundidas, só que o que ele mexe é com válvulas forjadas, é um aspecto visual completamente Sim. diferente. Total. Não tem nenhuma similaridade entre os dois produtos. Só que como ele trabalha com válvulas visualmente que não apresentam nenhum tipo de aspecto visual de fundição, quando ele pega a nossa peça, ele devolve falando, sua peça não presta, não tá igual às minhas. Mas, amigo, não tem nada a ver. A sua Ele peça é pra avaliou outra coisa. visualmente. Visualmente. E aí o cara, ele também não... Né, é o tipo de cliente que ele não quer entender. Ele não quer, você o explica. processo. Cara, você pega o trecho da norma, a norma lá 16021, ela fala que não pode não ter nenhuma trinca, nenhuma rachadura e nenhum aspecto visual que possa causar algum dano ao instalador ou ao usuário. E aí ele fala, não, mas aqui tem uma marquinha da ferramenta da fundição, eu quero ela lisa. Mas fala, amigão, peraí, eu tô te explicando, a norma fala, não, mas eu considero uma norma americana. Então você vai comprar lá dos Estados Unidos, É a amigo. pergunta que eu sempre falo. Você tá onde, indivíduo? Cara, o produto, Onde que o você produto é está? projetado no Brasil com as normas brasileiras, a responsabilidade civil é nacional. Exato. E você vai se Exato. basear numa norma Americana. E pior que é um cara, e são caras que, tipo, gritam, xingam. Exato. Eles são mais Não, exaltados, denigre a né? imagem da empresa. Sim. São um E aí a pouquinho mais gente entra nessa exaltados. questão do conhecimento, igual esse primeiro exemplo que a gente deu da instalação. Aí deu esse problema na válvula, o cara vai vir pra cima de quem? Do fabricante. Porque o Sempre. consumidor final, ele não tem conhecimento. Sim. Quem instalou não é a Não- área dele. não é a Ele área vai vir pra dele. cima de quem? Do fabricante. Do fabricante. Sua peça não presta. Porque a peça chega aqui alaudada.
Passa por teste, passa por calibrador, passa por Exato, tudo. não, é exatamente o mesmo processo que a gente faz lá. E isso acontece muito, gente. E a gente ainda trata com o cliente de uma forma muito amigável, né? Cara, ó, tá errado, a gente pode te ajudar, mas vamos chegar num acordo aí. Não tem jeito. E assim, essa situação de falta de conhecimento na hora da aplicação sempre vai causar problema. E sempre vai dar dor de cabeça. A dor de cabeça maior, na verdade, vai ser pra gente. Porque a hora que o cliente chega lá, por exemplo, qual que é o sistema que não está funcionando? Ele vai olhar e vai ver lá, Ilumac. Qual é a válvula que está com problema? É da GPM. Então, não tem jeito, vai voltar para nós. E é exatamente isso que vocês fizeram. Que vocês fazem, no caso, né, da mesma forma que a gente faz lá. Beleza, então tá vindo, o cara tá vindo com 7 pedras na mão, tá atacando, tá gritando, tá fazendo vídeo, não sei o que, cara. Vamos conversar, deixa eu ouvir, deixa o cara desabafar. Só isso. Quando eu estava no suporte técnico, eu já fiz o suporte técnico no Ilumac, então às vezes o cara ligava bravo, estressado, que ele estava lá o dia inteiro tentando resolver o negócio. Deixa o cara desabafar. Isso aqui foi um conselho que o André me deu ainda, o diretor da empresa. Falou, Alex, deixa o cara falar. Na hora que ele se acalmar, você vai conseguir resolver o problema dele. E era sempre assim. Aí a gente entendeu o que estava acontecendo, aí do outro lado da linha, ele entendia que ele estava fazendo uma coisinha errada aqui, uma outra ali, que ele precisava corrigir. No caso de vocês, mesma coisa. Não, eu cheguei aqui, nossa, mas está deformada a peça, né? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Ela não sai daqui, você vem aqui ver como é que sai. Olha a vedação aqui, tem cola. Acho que vocês colaram isso aqui. Aí você vai ver, tem uma pedra desse tamanho na Uma vedação. marca de pedra. Acontece muito, a haste quebrou, beleza, manda pra mim ver. Aí o volante tem uma marcona de batida, assim, fala, quebrou, olha. Quebrou, com certeza. Saiu da fábrica, assim. Não, do nada. Foi no transporte, certeza. Ainda mais isso aqui. Foi no transporte, quebrou. Nossa. A gente paga cada Acontece uma. muito. né? E pra galera que tá começando, Alex, qual a dica que você dá pra dimensionar esse sistema de detecção? É legal. É um assunto grande. É um assunto mais amplo. Vamos por partes primeiro. Primeiro a gente entende, né? E aí a gente vai, primeiramente, fazer todo o processo documental do negócio, que é o processo do PPCI, normal, tá? Aí aqui, gente, se eu for detalhar todo o processo, vai ficar um pouco mais amplo, mas para vocês entenderem, vocês têm que ir direto na IT ou na NT, dependendo do estado que você tiver, verificar as orientações do Corpo de Bombeiro e dimensionar o sistema, que são os elementos de segurança e proteção contra incêndio daquele ambiente, da melhor maneira possível, atendendo todos os pontos descritos pelos bombeiros e exigidos por ele. Ponto. Isso aqui é uma coisa. Essa é a parte que eu chamo de parte documental, que é o projeto legal, que a gente manda para o Corpo de Bombeiro para ele poder ver e falar assim, não, essa edificação ela tem tal ocupação e essa ocupação exige isso, isso e aquilo. Legal, tem tudo aqui. Parabéns, você dimensionou bonitinho. Depois desse projeto aprovado, que você recebeu, parabéns do Corpo de Bombeiro, esse projeto volta e ele já não vai direto para o instalador. E aí a gente entra nessa parte de dimensionamento do sistema, que é entender como que eu vou distribuir melhor esse tipo de sistema, né? E aqui eu vou dar uma dica mais rápida para vocês poderem definir os tipos de sistema entre endereçável e convencional, por exemplo. Se o seu sistema ali, daquele empreendimento que você está projetando, vai fazer a instalação, por exemplo, ele exige ou tem mais do que 20 pontos, 20 dispositivos de acionamento, 20 detectores, o ambiente ele é muito subdividido e tudo mais, já não entra de maneira nenhuma no âmbito do sistema convencional. Você já vai para o sistema endereçável, porque você já tem muitos pontos de maneira mais isolada e separadas ali que precisam ser supervisionados individualmente. E essa característica é uma característica própria do sistema endereçável. Isso garante mais assertividade ali na detecção. Exatamente. E aí, se for um sistema menor, eu tenho uma loja de shopping que eu vou ter ali 2 detectores e um acionador. Sabe, uma coisa menor assim, um escritório, um supermercado ali também de menor porte, aí dá para trabalhar com um sistema convencional, sabe? De maneira mais simples assim, para trazer essa ideia. Legal. Show de bola. É um aprendizado para nós também, né, Marco? Com certeza. Porque, É um mundo diferente do nosso. Exatamente. E esse é o nosso diferencial, né? A gente busca sempre ter nem que seja um mínimo de conhecimento, né? Da prevenção em geral, Sim, né? sim. Mesmo que sejam produtos que a gente não trabalha, né? Porque a gente, querendo ou não, vai passar sempre mais credibilidade pro cliente. E a gente pega de tudo nas solicitações, né, mano? Opa! Tudo, sempre tudo, vem, né? tudo. Até uns clientes de fora aí, uns negocinhos. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Os clientes de um país diferente, uma ficou sabendo. língua diferente. Fiquei sabendo. Por isso que eu falo, a parceria é tudo, É parceria. né? A Exatamente. comunicação é tudo, porque é isso. A gente não fornece, mas, poxa... E a gente só indica quem confia. Só. Exato. Totalmente. Mas é exatamente isso. Pra indicar Exatamente tem que isso. confiar.
Como que eu vou indicar alguém? Já Seja veio pra indicação qualquer de coisa. vocês para nós Já, também, a já. questão do LGE. Do LGE, tudo Não, mais. sempre que Foi bem tem, bacana. qualquer situação assim, gente. Eu pego, tem muita gente que me liga, não sei o quê, como é que eu faço isso, como é que eu faço... Eu falei, não, cara, aí você tá num... Não faço, mas conheço quem Você tá faz. num mundo um pouco diferente, mas eu tenho o telefone do especialista que vai te ajudar, entendeu? Do cara que vai te Exato. ajudar. Aí eu dou um jeito, já passo contato, já entro em contato direto. Porque eu vou indicar exatamente isso, quem eu confio. Gente, assim, ó, se eu puxar a sardinha aqui agora, não é porque eu tô aqui não, tá? Mas antes de vir para cá, a gente deu uma volta pela fábrica e viu todos os processos. Assim, é inadmissível alguém falar que um produto como esse não tem qualidade, tá? Então, é importante que vocês entendam que existem produtos de qualidade lá fora e existem produtos de excelente qualidade aqui dentro. Quando eu falo lá fora, é importado mesmo. E quando eu falo aqui dentro, é dentro do Brasil. Fabricados aqui no Brasil, seguindo as nossas normas. E a gente tem norma, para quem não sabe. Tá? E é o ponto mais específico. Gente, a gente está no Brasil. A gente vai fabricar os produtos aqui dentro seguindo os nossos padrões, as nossas Exato. normas. Os nossos critérios de qualidade, seguindo todos os detalhamentos necessários para garantir que o produto funcione da melhor maneira possível. Então, os produtos são amplamente testados e tudo mais. E aqui eu já começo a falar dos dois ao mesmo tempo, Ilumac e GPM junto. Porque eu conheço o processo da Ilumac e hoje eu conheci o processo do GPM. Gente, é lindo de ver. De verdade. Você garantir que aquilo que você fabricou funciona antes de entregar para o cliente. Funciona como tem que funcionar ainda. Não Exato. é funciona de qualquer jeito, não. Ah, não, funcionou mais ou menos aqui. Não, mais ou menos não... Vazou só um pouquinho. Não, foi só 3 gotas que saiu. Não tem essa, gente, não tem essa. Então, garantir isso e garantir essa qualidade, gente. E assim, falta palavras para poder descrever, porque como tem gente que denigre o nosso mercado, que Tem. denigre a capacidade dos fabricantes nacionais, pensando aí em trazer ou fazer algum tipo de lobby, tá? Não estou nem jogando nada, estou só jogando no ar aqui as informações. Fazer algum tipo de lobby, essas coisas, pensando sempre em trazer No gente de importado. fora para cá. Sendo que no Brasil a gente tem produtos fabricados com uma excelente qualidade, atendendo todos os pontos normativos. Sabe? Eu gosto e quero puxar essa sardinha assim para a GPM, porque todo o processo, gente, é totalmente lindo de se ver. Eu, engenheiro curioso, né? Então você fica vendo todos os detalhes, vendo o processo, vendo, sabe, a rosca sendo feita, assim, é mágico. Então não tem como sair daqui sem parabenizar vocês por tudo isso, por todo esse cuidado que vocês têm com o nosso objetivo principal, que é salvar a vida lá na ponta. E esse é o Cara, a principal diferença entre o produto importado e o nacional. Eu tenho certeza, afirmo, de coração aberto, que a gente tem o amor pela causa. Com Exato. certeza. Não é só o negócio, não é só a venda, não é só o business. E aquilo que a gente sempre fala, as portas estão abertas. É, Sempre. é só vir Exato. aqui, entrar na fábrica com a gente, conhecer o processo, não tem maquiagem, não tem nada a esconder, não tem nada. Não tem exatamente isso. Todo não tem mundo nada. trabalha como sempre trabalha, o produto acontece como sempre acontece. Exatamente isso. Essa é uma diferença, é verdade. Gente, só vai. Quer ir lá na Ilumac? Vai na Ilumac. Vai lá conhecer o processo. Vai lá ver tudo ser testado antes. Ficar 24 horas. Sabe Deus quanto tempo em teste antes de chegar na mão de vocês, sabe? Vai lá. Vem aqui no GPM. Conhece o processo. Vocês vão entender o que é a qualidade mesmo. É excepcional e é lindo de se ver, de verdade. Boa. Legal, E muito é bom. isso, assim a gente encerra com esse depoimento. Né? Pegou a gente meio desprevenido aqui, né? Mas show de bola. Queria mas- deixar só a última mensagem pra galera, Alex. Cara, falar um pouquinho daquilo que a gente estava falando sobre ser especialista, né? Eu gosto de bater nessa tecla porque é o que exige o nosso mercado. A gente está salvando vidas e isso é uma coisa que a gente está fazendo todo dia. São projetos de responsabilidade. Exato. A Mari está fazendo isso vendendo, você está fazendo isso cuidando de todo o processo de qualidade e mais N coisas que você faz aqui dentro. Então, o Rafa está fazendo isso lá. Então, cada um que está dentro do processo, envolvido no processo, está salvando vidas de alguma forma. Seja através do marketing, divulgando todas as informações, todos os produtos e tudo aquilo que tem que fazer. Então, está salvando vidas. Então, uma coisa que eu considero sempre é que quem atua no ramo de segurança e proteção contra incêndio é um tipo de herói. Ele está salvando vidas. Só que o herói, ele sempre tem um superpoder, né? E no nosso segmento, gente, não dá, por exemplo, para ter um instalador herói ou um projetista herói se esse cara não for especialista no que ele está fazendo. Tá? Só que aqui, eu já falei sobre isso, eu não quero replicar e falar a mesma coisa que eu já falei sobre a importância de estudar e tal. Só que aqui tem um ponto bem importante que a gente tem que tomar cuidado na ponta, e eu quero trazer isso para vocês ou para quem já se acha especialista a nível de que falam, nossa, eu já sou supra-sumo, que é aquela síndrome do especialista, sabe?
Que a cabeça de que, por exemplo, não, eu entendo tudo, eu já sei de tudo, eu já fiz tudo, então eu não preciso replicar isso para os outros, porque, na verdade, os outros já sabem também. Porque na nossa cabeça começa a ficar mais para a Óbvio. gente exatamente, para a gente que está ali todo dia, né, naquele nível de conhecimento, a gente para e fala, não, eu não preciso detalhar isso para... Não, e é exatamente isso que você falou, porque a simplicidade, sabe, o óbvio, ele ainda precisa ser externado, ele ainda precisa ser dito. Então, por mais que você se torne o maior especialista em segurança e proteção contra incêndio do mundo, você precisa entender que você não sabe tudo. E as pessoas que estão ao seu redor não têm o mesmo conhecimento que você. Então, é nessa hora que você tem que baixar um pouquinho, ser um pouco mais humilde e saber transmitir as informações ou compartilhar aquilo que você tem, ou, às vezes, se rebaixar um pouquinho mesmo para poder voltar a estudar e entender um pouco mais daquilo que você precisa para poder disseminar tudo o que você quer disseminar ou mostrar para o mercado ou ensinar alguma outra pessoa da melhor maneira possível, entendendo que você precisa entender o nível do próximo daquele que você está conversando. Então, por exemplo, eu estou falando com o Matheus sobre alarme de incêndio. É minha área de expertise, mas não é a dele. Sim. Então, não adianta eu ficar falando aqui em termos técnicos, falar de corrente, disso e daquilo tal, que ele não vai entender. Então, eu preciso entender que a simplicidade na comunicação vai facilitar todo o processo. Então, ser especialista é um requisito para você atuar na segurança e proteção contra incêndio. Só que não deixe isso subir a sua cabeça. Tá? Lembra que você tem que continuar aprendendo todo dia e também disseminar esse conhecimento da melhor maneira possível e de maneira simples. Boa. Show de bola. Show de bola. Agradecemos imensamente, então, a sua... Que isso, gente. A agenda corrida, né? Com certeza, porque foi muito difícil. A gente já tá, acho que já tem mais de um ano, né? Tem mais de um ano. Ele Mas, enrolou a cara. gente um ano. Não, vai fazer um ano É mesmo. que gente importante é assim, viu? Então, foi um maior prazer. Má, obrigada aí. É nóis. Estamos Sempre, juntos né? sempre. E, pessoal, então é isso. Fiquem ligados sempre aí no nosso canal. Curte GPM aí, Pronto compartilha. Brasil, Hora Ponto do Dá aquela Fogo. moral pra nós, né, Mar? Com certeza. E a gente deixa sempre as portas abertas. Quer gravar um podcast aqui conosco? Dá um alô. marketing@gpmbrasil.com.br. Entre em contato aí com a minha xará Marina também. E as portas estão sempre abertas. Fechou. Alex. É isso, gente. Sabe que a parceria é recíproco. Tamo junto. E mais projetos virão aí pra gente. Virão. Gente, obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Nossa, é muito especial para mim poder estar aqui com vocês, de verdade. Eu não vi a hora disso acontecer, apesar de vocês estarem... Agradecer ao Gabriel por ter liberado ele pra Exato. vir, né? Obrigada, O chefe. Gabriel. Obrigado aí, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar E aqui. agora a gente tá devendo a visita lá, né, mano? Agora ele vai Yes. encher nosso saco. Agora é a pra ele. segunda parte. Vocês têm que ir lá. Nossa, vocês já foram no office, na inauguração, né? Já. Vocês têm que ir lá comigo lá. Eu não estava lá quando vocês foram. Então, não. Então vocês têm que ir lá no office e vocês têm que ir lá também Na na fábrica. fábrica para poder conhecer os Com nossos certeza. processos e entender um pouquinho mais. Iremos. Iremos. Show. Obrigadão. Tchau, Obrigado, pessoal. Até a gente. próxima. Tchau, tchau. Até.